Bom, pessoal, então vamos para mais uma aulinha aqui de matemática da gente. Hoje a aula é sobre sequências numéricas e progressões. Bom, então, primeiro uma sequência é uma sucessão de elementos ordenados, né, de acordo com um determinado critério. Então a gente tem, por exemplo, uma sequência dos dias da semana na ordem que eles ocorrem. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ou para quem prefere a semana começando no domingo, né? A sequência das cores do arco-íris, né? Então, vermelho, amarelo, laranja, verde, azul, anil e violeta. Enfim, é uma sequência de elementos ordenados de acordo com um determinado critério. As sequências numéricas são aquelas que são formadas por números, né? Geralmente eles são ordenados por uma regra matemática, por um critério matemático. Então vamos pegar, por exemplo, a sequência dos números naturais pares. Então seriam 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Ou a sequência dos números primos. Então 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Os tipos de sequência que a gente tem, elas podem ser finitas, né, quando elas têm um número determinado de elementos. Né? Então, por exemplo, os números primos menores que 10 são 2, 3, 5 e 7. E as sequências infinitas, né? Tem um número infinito de elementos. E aí, como exemplo, até para ficar mais fácil a comparação, pegar a própria sequência dos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Bom, como que a gente representa genericamente uma sequência? Os elementos da sequência são representados por uma letra e um índice numérico natural, ou seja, um número natural. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E esse número representa a ordem do elemento. Então, por exemplo, uma sequência genérica que teria o A1, A2, A3 e assim por diante. Onde o A1 seria o primeiro elemento, o A2 seria o segundo elemento, o A3 o terceiro elemento, o A4 o quarto elemento, até chegar no último elemento. O último elemento que a gente chama de AN. Então, então tá aí, A1 primeiro termo, A2 segundo termo, A3 terceiro termo, assim por diante até chegar no último termo que seria o AN, né? Lembrando que isso é uma sequência genérica, né? Então esse n ele representa a ordem do termo. Então se o n for 1, a gente está falando do primeiro termo da sequência. Se o n for 2, a gente está falando do segundo termo. Se o n for 3, a gente está falando do terceiro termo, ou seja, o A3 e assim por diante. As sequências, muitas vezes elas têm uma regra de formação. Né? Então vamos pensar, por exemplo, a sequência formada por números naturais ímpares. Você vai ter ali 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 13, 15, 19, 21 e assim por diante. Se você for observar essa sequência, eu tenho o primeiro termo é 1. O segundo termo, ou seja, o A2, ele vai valer 3. Só que o 3 é o quê? É o 1 mais 2 vezes 1. O terceiro termo é o 5. E o 5 seria o quê? 1 mais 2 vezes 2. O quarto termo é o 7, que seria o quê? 1 mais 2 vezes 3, e assim por diante. Então, quando você observa lá no segundo termo, você vai ver que é o 1 somado com 2 vezes 1. O terceiro termo, que é 1 mais 2 vezes 2. Observa que quando o n é 2, que é o caso do segundo termo, vai ser 1 mais o 2 vezes a ordem desse termo, lembra que a ordem era 2, menos 1, que vai dar 1. Aqui no A3 repete a mesma regra. Ó. Soma o 1, que é o primeiro termo, com 2 multiplicado pela ordem do termo, que é o 3 menos 1, que vai dar 2. Aqui no quarto termo vai ser o quê? 1 mais 2 vezes 3. O 3 é o 4, que é a ordem do termo, menos 1. Então, se a gente for observar, a gente está sempre fazendo o quê? Somando 1 mais 2 vezes a ordem do termo, menos 1. Então, essa regra da sequência ficaria assim, ó. O AN seria o quê? Ou seja, qualquer termo da sequência seria o primeiro termo mais 2 vezes a ordem do termo que eu quero calcular, menos 1. Para que serve estabelecer uma regra para determinar uma sequência? Ela me permite calcular o termo da ordem que eu quiser. Se eu quiser calcular o milésimo termo dessa sequência, eu consigo, com essa fórmula já pré-estabelecida. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Só para a gente ver se dá certo. Né? Eu quero calcular o quarto termo da sequência. Então, digamos que tem um exercício que me pede, determine o quarto termo da sequência. Se ele está pedindo o quarto termo, então ele está me pedindo calcular o A4. E o n, é claro, vai ser igual a 4, que é a ordem do termo. Então,
a regra que a gente descobriu aqui da sequência, né? O AN é igual a 1 mais 2 vezes o AN menos 1. Só que nesse caso o N é igual a 4, então eu quero calcular o A4. Vai ficar A4 igual a 1 mais 2 vezes, aí substitui o N por 4, fica 4 menos 1. O primeiro termo é 1, né? Vai ficar 1 mais 2 vezes 4 menos 1. 4 menos 1 dá 3, então vai ficar 1 mais 2 vezes 3, que vai dar 1 mais 6, e no final nós vamos ter que o A4 vale 7. E se você observar lá em cima, na sequência, realmente o quarto termo é o 7. Tá? Se eu quisesse calcular o milésimo termo, era só calcular o A1000. Aí eu ia substituir o N por 1000. Né? Ficaria 1000 menos 1, 999, vezes 2, que vai dar 1998, mais 1 vai dar 1999. E aí eu acharia o milésimo termo dessa sequência. Tá? Então vamos pegar aqui um exercício para a gente poder resolver, né? Pegar como exemplo. Então, determinar a sequência dada pela seguinte regra. O primeiro termo vale 1, e a partir do segundo termo, como a gente observa ali, ó, onde n é maior ou igual a 2, a regra é que o AN vai ser igual ao AN menos 1, ou seja, o termo anterior, ao quadrado mais 1. Então, vamos pegar essa resolução. O primeiro termo é o A1. Né? O segundo termo vai ser o quê? O primeiro termo, né, que é o termo anterior, né, que é o AN-1, da ordem n-1, ao quadrado mais 1. O primeiro termo, que é o termo anterior, é 1. Né? Então, 1 ao quadrado mais 1 vai dar 2. No terceiro termo, a gente vai fazer o quê? O termo n-1 vai ser o A2. Né? Então, vai ficar o A2 ao quadrado mais 1. E o A2 a gente calculou ali na primeira linha, que deu 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado, que dá 4, mais 1 dá 5. O A4 vai ser o A3, né, que é o termo n-1, ao quadrado, mais 1. E o A3 vale 5, que a gente calculou ali na outra linha. Então, 5 ao quadrado vai dar 25, mais 1 dá 26. O A5 vai ser igual ao A4 ao quadrado, mais 1, que vai dar o 26 ao quadrado, mais 1, que vai dar 677. Então, né, a sequência é dada por esses números. 2, 5, 26, 677. Se quiser representar mais números, agora é só pegar e fazer o 677 ao quadrado mais 1 e a gente vai achando os próximos números da sequência. Bom, agora vamos falar de progressões aritméticas. Progressões aritméticas são sequências na qual, se você pegar a diferença entre um termo e o seu antecessor, vai dar sempre o mesmo valor. Isso vale para qualquer termo dessa sequência, se ela for uma PA. Da mesma forma, né, eu posso ler isso da seguinte maneira: se eu pegar um termo e quiser saber o termo subsequente, é só eu somar esse valor, né, que é a diferença entre esses termos. Esse valor é chamado de razão da PA. Então, vou pegar um exemplo aqui. Ó. Vamos pegar a seguinte PA: 1, 4, 7, 10, 13. Então, nessa PA, que é uma PA crescente, ou seja, o valor dos elementos vai sempre aumentando, a razão nessa PA vale 3. Por quê? Se eu pegar ali qualquer elemento e subtrair o anterior, por exemplo, 4 menos 1 vai dar 3, 7 menos 4 dá 3, 10 menos 7 dá 3, 13 menos 10 dá 3. Então eu vejo que a razão dessa PA é 3. Por quê? Cada termo ali, né, o termo sequente é sempre a soma do termo com 3, que é esse valor, que é a razão. Ou, né, a diferença entre o termo e o seu anterior vai dar sempre 3. Nesse caso aqui agora, a gente tem uma PA decrescente, a hora que os valores vão sempre diminuindo. E lembra que para determinar a razão de uma PA, eu tenho que fazer sempre o termo da frente menos o seu termo antecessor. Então, se eu pegar ali 3 menos 5, vai dar menos 2. 1 menos 3 vai dar menos 2. Menos 1 vai dar menos 2. Menos 3 menos o menos 1 vai dar menos 2 também. Então, eu observo que a razão dessa PA ela vale menos 2. Tá? Para classificar a PA, o que eu tenho que fazer? Observar a razão. Quando a razão é positiva, a PA ela é crescente, ou seja, os valores vão sempre aumentar. Quando a razão é negativa, a PA ela é decrescente, os valores vão sempre diminuir. E quando a razão for zero, aí a PA é constante. Por quê? Porque daí para achar os termos posteriores está sempre somando zero, então o termo vai ser sempre o mesmo valor. A fórmula geral do termo da PA.
A fórmula geral da PA, ela permite a gente encontrar o termo de qualquer ordem. Então, sabendo ali a razão, a ordem do termo que eu quero encontrar e o primeiro termo, eu consigo encontrar o 10º, 20º, 35º termo, o termo da ordem que eu quiser. Essa fórmula ela é o AN igual o A1 mais o N menos 1 vezes R, onde o AN é o termo geral, né, o termo que eu quero encontrar, o A1 é o primeiro termo da sequência, o N é a ordem do termo, né, se é o primeiro, o segundo, o 10º, o 20º termo, e o R seria a razão da PA. Tá? E para somar os termos de uma PA? Então, digamos que eu tenha uma PA com 20 termos, eu quero saber a soma de todos esses valores. Como é que eu faço? A fórmula para isso é essa, ó, que a soma dos termos da PA vale o primeiro termo mais o último termo, vezes a ordem desse último termo dividido por 2. Tá? E aqui o SN representa a soma dos termos da PA. Vamos ver um exercício resolvido aqui para gente. Então vamos pegar a PA, né, 4, 9, 14 aqui, né, os primeiros 3 termos da PA, e eu quero saber qual que é o sétimo termo dela. Então nesse caso eu tenho que o primeiro termo da PA é 4. Para eu descobrir a razão, eu tenho que fazer um termo menos o seu anterior. Aí eu escolhi ali o 14 e o 9. Então 14 menos 9 dá 5. Se você reparar, se eu fizesse o 9 menos 4 também vai dar 5. Então, para achar a razão da PA é só pegar o termo e subtrair o seu anterior. O exercício quer saber o sétimo termo. Então a gente quer saber o termo de ordem 7. Então para a gente o n vai ser igual a 7. Então a gente quer encontrar o A7, né, o termo de ordem 7. O A1 vai ser o 4, que é o primeiro termo que a gente está vendo ali na sequência. A ordem do termo que a gente quer encontrar é o 7, então o n vai ser igual a 7. E a razão é igual a 5. Então a gente tem a fórmula do termo geral da PA. Substituindo os valores, ó, o AN na verdade vai ser o A7. O A1 vai valer 4, o N vale 7, e o R vale 5. Né? Então vai ficar 4 mais o 7 menos 1 vezes 5. 7 menos 1 dá 6, né? Então vai ficar 4 mais 6 vezes 5. 6 vezes 5 vai dar 30, então fica 4 mais 30. E 4 mais 30 dá 34. Portanto, o sétimo termo dessa PA vai ser 34. Agora a gente vai determinar a soma dos 10 primeiros termos da seguinte PA. 5, 2, menos 1 são os 3 primeiros termos dela. Primeiro, né, a gente determina o primeiro termo da PA, que vale 5. E o número de termos aqui que a gente vai querer seriam os 10 primeiros termos. Então, acho que a soma dos 10 primeiros termos, o n vai valer 10. Tá? Para isso, a gente vai precisar determinar primeiro o valor do décimo termo. Tá? Então, nesse caso, tem que encontrar o décimo termo. O A1 vale 5, o N vale 10. E a razão? Né? Para achar a razão, lembra, eu pego um valor e faço menos o seu anterior. Então, se eu pegar ali 2 menos 5 vai dar menos 3. Se eu pegar menos 1 menos 2 também vai dar menos 3. Tá? Então, a razão vai ser menos 3. Pegando a fórmula do termo geral, né? A n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Então, eu tenho que achar o A10, né? Então, vai ficar A10 igual o 5, que é o primeiro termo, mais 10 menos 1, já que o n vale 10, eu quero encontrar a soma dos 10 primeiros termos, vezes a razão, que é menos 3. Então, vai ficar 5 mais 9 vezes menos 3, que vai dar 5 menos 27, que vai dar menos 22. Então, o décimo termo vale menos 22. Agora, para achar a soma, né, tem que a soma dos 10 primeiros termos vai ser o A1 mais o AN vezes n sobre 2, né? Sendo que o AN vai ser o A10 e que o N vai ser 10. Né? O A10 a gente encontrou que é menos 22. Então vai ficar 5 menos 22 vezes 10 sobre 2. Que vai dar menos 17 vezes 10 sobre 2. Que vai dar menos 170 sobre 2. Que vai dar menos 85. Então assim a gente achou que a soma dos 10 primeiros termos dessa PA vai valer menos 85. Bom, agora a gente vai falar também de progressões geométricas, que são as famosas PGs. Né? Então, PGs são sequências numéricas nas quais a razão entre qualquer elemento e seu antecessor é sempre a mesma.
tá? E esse seria o valor da razão da PG. Então, na PA, para eu achar a razão, eu fazia um termo menos o seu antecessor. Aqui na PG eu vou ter que fazer o termo dividido pelo seu antecessor, tá? Porque na PA você sempre vai ter o número sequente é sempre o número atual vezes o valor da razão. Então, você está sempre ali multiplicando a razão para poder achar o número sequente. Vamos pegar um exemplo. Isso daqui, ó. 3, 6, 12, 24, 48. Essa aqui é uma PG onde é crescente, né? Porque o valor está aumentando. Onde a razão dela é 2. Por quê? Ó? Se eu dividir o 6 por 3, dá 2. Se eu dividir 12 por 6, dá 2. 24 por 12, dá 2. E assim por diante. Então, para achar a razão dela, é só eu dividir o número, um número pelo seu antecessor. Tá? Nessa daqui, ó, se eu dividir 20 por 100, isso dá 0,2 ou 1 quinto. 4 por 20 também dá 0,2. 0,8 por 4 também vai dar 0,2. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma PG decrescente, né? Onde a razão é 1 quinto ou 0,2. Tá? E olha essa PG, né, que eu tenho um número positivo, outro negativo, um positivo, outro negativo. Isso acontece quando a razão ela é negativa, tá? Isso aqui é uma PG oscilante ou alternante. Então tem lá 2. Né? Se eu dividir menos 6 por 2, vai dar menos 3. Então a razão da PG seria menos 3. Então se eu pego menos 2 vezes, 2 vezes menos 3, vai dar menos 6. Menos 6 vezes menos 3 vai dar 18 positivo. 18 vezes menos 3 vai dar menos 54. E assim por diante. Para classificar a PG, então, como é que a gente faz? Ó? Se a razão for positiva e o primeiro termo for positivo, ou se o primeiro termo for negativo e a razão tiver entre 0 e 1, né? Ou seja, 0, alguma coisa, ou se ela for uma fração onde o número de cima é menor do que o número de baixo, então nesse caso a PG vai ser crescente. Agora, se a razão é positiva e o primeiro termo é negativo, ou se o primeiro termo é positivo e a razão está entre 0 e 1, aí a PG ela vai ser decrescente. Né? Faltou corrigir ali no slide, mas só que ela é decrescente nesse caso. Se a razão é menor do que zero e se o primeiro termo é diferente do que zero, aí a PG ela é alternante, tá? Que foi o caso que a gente viu ali. Se o primeiro termo ele pode ser positivo ou negativo, ele só não pode ser zero. E se a razão for negativa, aí essa PG ela vai dar alternante. Uma hora é um número positivo, outra hora é um número negativo. E quando o primeiro termo é 1, ou se o primeiro. Quando a razão for 1, ou se o primeiro termo for 0, aí a PG é constante. Por quê? Se a razão é 1, se eu vou estar sempre multiplicando o termo por 1, né, ele vai dar sempre o mesmo resultado. Ou se o primeiro termo for 0, não importa qual seja a razão, eu vou sempre multiplicar e vai sempre dar 0. E aí eu vou ter uma PG constante. Vamos dar uma olhada na fórmula geral do termo da PG. A fórmula geral é essa, né? Que o termo geral ele é igual ao primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1, né? A ordem do termo menos 1. A soma dos termos da PG ela é dessa maneira. Então, seria a soma dos n primeiros termos seria o primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1, dividido pela razão menos 1. Tá? E isso serve para quando a razão ela é diferente de 1. Tá? Se a razão for igual a 1, aí a soma vai ser o primeiro termo vezes o número de termos. Então aqui a gente tem que o AN é o termo geral, né? O A1 é o primeiro termo, o N é a ordem do termo, o Q é a razão da PG e o SN é a soma dos termos da PG. Vamos pegar um exemplo aqui. Então, dada a PG 2, 4, 8, 16, 32, determine o sexto termo, a soma dos 10 primeiros termos e classificar a PG. Então, vamos lá. Aqui a gente já vê que o primeiro termo da PG é 2. Né? E a razão, a gente obtém a razão dividindo um termo pelo seu antecessor. Então ali eu escolhi o 4 e o 8. Se eu dividir 8 por 4 vai dar 2. Observe que eu poderia ter dividido 32 por 16 também, que daria 2, ou 16 por 8, que daria 2. Tá? No exercício, ele pede primeiro ali para a gente determinar o sétimo termo. Então o que eu tenho que fazer? Considerar o n igual a 7. Assim, eu tenho que encontrar o A7. Eu sei que o A1 vale 2,
O n vale 7, já que eu quero encontrar o A7, né, o sétimo termo, e a razão vale 2. Pegando a fórmula do termo geral da PG, a gente substitui o AN por A7, né? O A1 vale 2, né, que é o primeiro termo que a gente viu ali na sequência. O Q vale 2 também, que é a razão, elevado a n menos 1, ou seja, 7 menos 1 nesse nosso caso aqui. Então daria 2 vezes 2 elevado a sexta, 2 elevado a sexta dá 64, e 2 vezes 64 dá 128. Portanto, o sétimo termo dessa PG é 128. Agora a gente tem que encontrar a soma dos 10 primeiros termos, né? Então imagina, né? Como é uma PG, esse negócio cresce exponencialmente. E então os próximos termos até chegar no 10º seria um termo muito grande. Imagina fazer tudo isso na mão, calcular termo por termo e depois somar, né? Então a fórmula da soma dos termos serve para ajudar a gente nisso. Então aqui eu tenho o primeiro termo vale 2, o n vale 10 e a razão vale 2, né? Substituindo na fórmula da soma dos termos, eu vou ter 2, né, que é o A1, né, vezes o Q, que é a razão. Então vai ser 2 elevado a n, né, e o n vale 10, então ficaria 2 elevado a 10, menos 1. Tudo isso dividido por 2, que é o Q, menos 1. Então ficaria 2 vezes 1024, né, que é o 2 elevado a décima, menos 1. Então ficaria 2 vezes 1023, dividido por 1, que daria 2046. E é assim a gente consegue calcular, né, a soma dos 10 primeiros termos da nossa PG. Né? E para classificar a PG, né, precisa saber se ela é crescente, se ela é decrescente, se ela é oscilante. Aqui eu observo que a razão da PG ela é positiva. E o primeiro termo ele é positivo. Então, sempre que eu for multiplicando o primeiro termo pela razão, vou achar o segundo termo. Ele vai ser positivo, já que estou multiplicando dois números positivos. Multiplico o segundo termo pela razão, que é positiva também, vai dar outro número positivo e assim por diante. Então, dá para a gente concluir aqui que a PG ela é crescente. Né? Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula sobre sequências. Né? Espero que vocês tenham gostado e estamos aí para qualquer dúvida. Obrigado.